Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, ok? Se você puder, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí ó, de notificações aqui, e que você possa estar sendo enriquecido com esses vídeos. E hoje nós vamos estar falando sobre cálculo de raio interceptado. O que significa interceptado? É um percurso que foi interrompido ou inibido antes de ser concluído, ok? Então nós temos aqui a nossa peça, temos o nosso modelo. Aqui temos um diâmetro de 100 milímetros, aqui nós temos um comprimento de 50, um ângulo de 15 graus por 20 milímetros, totalizando 70 o comprimento. Poxa, mas 70 está maior do que 100. Lembrando que nossa peça está cortada ao meio para que coubesse na nossa lousa, para que você pudesse visualizar de uma forma melhor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso exercício. Como eu havia falado na anterior, que nós iremos fazer o cálculo de raio interceptado. Por que eu pensei em fazer este cálculo? Porque foram os dois cálculos que nós fizemos no começo, parte 1, parte 2, mais este, que eu não consegui encontrar nenhum vídeo dele. Então eu pensei em fazer dessa forma para que pudesse estar atendendo a alguma necessidade de pessoas que podem precisar, assim como eu precisei um dia, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui o nosso raio de 10 milímetros, o total de 20, né, no diâmetro, porém o nosso raio é de 10. Então aqui eu tenho o meu centro do raio. Se eu puxar do centro do raio para cá, eu vou ter 10 milímetros de raio. Se eu puxar ele para cá, também vou ter 10. Logo, se eu puxar para essa linha de tangência ou para essa linha de tangência, eu também vou ter 10 milímetros. Então, o meu raio, se fosse completo, o centro do meu raio é esse. Imagina que a linha passasse aqui, mas ele foi interrompido por conta do ângulo. Então ele parou antes. Pela lógica, o meu cálculo tem que dar menos que 10. Se ele deu 11, poxa, tá errado. Alguma coisa aí não tá batendo. Então você já vai falar, poxa, eu fiz... Em algum momento eu comi bola aí e atropelei aí a situação. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui nós vamos dar alguns nomes. Então eu vou dar este nome aqui de X2, que eu preciso saber do diâmetro. Eu não tenho esse valor. E vou dar um nome também para Z1, que eu tenho esse Z de 0. Eu preciso saber esse Z1, primeiro Z que eu vou andar. Então eu não tenho esse valor também. Então eu preciso encontrar ele agora, esse valor de tangência. Então nós vamos dar esse aqui, nós vamos dar o nome de X1, que é o meu X inicial. O início do meu raio e o final do meu raio, por isso X1 e X2, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, eu já havia falado para vocês, sempre encontrar o triângulo, ele traçado, saber qual que é o ângulo e jogar ele para fora para que fique melhor de visualizar e assim executar o meu cálculo. Nesse exercício nós vamos precisar de 3 contas, 3 triângulos diferentes. Ou seja, 2, porque um eu vou utilizar ele 2 vezes. Então vamos lá, eu tenho o meu primeiro, que eu preciso saber, o pontapé inicial é esse, eu saber o meu Z. Porque a partir dele eu vou conseguir executar os outros cálculos, tá bom? Então eu tenho aqui uma hipotenusa de 10 milímetros e tenho um ângulo de 15 graus, eu preciso saber desse valor. Esse valor também preciso saber, só que agora ele não é tão importante para mim. Então, eu sabendo esse valor agora, eu preciso chegar nele para obter o resultado do meu Z1, se lembra? Então vamos lá, você vai fazer 10 vezes seno de 15 graus, é igual a 2.588, menos o meu raio, menos o meu raio, que eu vou ter um valor de 7.441. Vamos lá, 10 ponto vezes seno de 15 graus é igual a 2.588 menos 10. Vou obter um valor de
7.411. Então, só vou dar uma corrigida aqui. 7.411. Então, eu obtive o meu Z, primeiro Z, Z1, de 7.411. Beleza. Agora, o que eu preciso saber? Eu achei aqui 2.588. Logo aqui eu vou ter 7.411, certo? Então, o que eu preciso saber? Agora eu preciso achar esse X. Esse X eu tenho que achar o valor. Se lembra que aqui eu tenho uma linha imaginária, como se fosse o meu canto vivo. Se lembra? Ou canto vivo ou vértice. Vou colocar aqui do lado, canto vivo. Então, o meu canto vivo é esse aqui, 89,282. Então, agora, aqui eu tenho 7.411. Aqui, 7.411. Então, eu vou fazer 7.411 vezes tangente de 15 graus. O que eu vou ter? O valor do meu cateto oposto. 1.985 vezes 2, que é em diâmetro. Deu 3.971 mais o CV. O que é o CV? O meu canto vivo. Então eu vou fazer os 3.971 mais o meu canto vivo, vai dar um valor de 93.253. Então eu achei esse valor aqui, ó, de 93.253. Então, nós temos o nosso Z1 e o nosso X final do raio. Agora eu preciso saber o meu X inicial. Se o meu centro da peça aqui eu tenho X de 0 e Z de 0, eu preciso saber esse início. Então, por que é importante saber esse início? Para que eu possa executar o raio de forma perfeita. Alguns comandos, eles facilitam a nossa vida porque eles têm alguns recursos. Vamos supor, eu coloco aqui X de 89,282, coloco o valor do meu canto vivo e coloco R1. Esse recurso na máquina vai possibilitar que o meu raio seja feito sem precisar de cálculo. Só que em alguns casos você não consegue fazer dessa forma porque a máquina não tem recurso. Vou dar um exemplo, Mach 9, não tem esse recurso. Então você tem que calcular os pontos. E eu já fiz isso também em outros comandos, que se você não colocar o número milesimal, eu já fiz casos de ter 2 milésimos de diferença. E a máquina dava alarme e não aceitava o percurso. Aí eu tive que calcular, encontrei os 2 milésimos, joguei lá e a máquina então executou o serviço, tá bom? Então agora nós temos aqui esse X final e o Z final. Preciso do meu X inicial. Então, o meu X inicial agora, eu preciso saber... Poxa, eu já tenho esse valor, 93. Agora eu preciso saber esse X. Então, minha interrogação é essa. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo triângulo e vou fazer 10 vezes cosseno de 15 graus. Vou obter um valor de 9.659. Lembrando que é em diâmetro, vou multiplicar por 2 vezes 2, vou ter um valor de 19.318. O que eu vou fazer agora? 19.318 menos x2, lembra meu x2 aqui, ó? Então eu vou obter um valor de 73.934. Então esse meu x inicial é de 73.934, ok? Então, agora achei o meu resultado final e meu programa pode ser feito de forma correta, tá bom? Aí eu tenho que fazer o cosseno? Não. Se lembra que é esse mesmo triângulo. Agora eu tenho os 2.588. O que eu posso fazer? Eu posso fazer usando também 2.588, preciso saber desse valor, dividido por tangente de 15 graus. Vou ter o valor de 9.659. Olha só que interessante. Esse valor é o mesmo desse valor. Agora eu também posso fazer de outra forma. Tenho esse cateto, tenho a hipotenusa. Preciso saber desse cateto. Pitágoras, lembra? Então eu tenho 10 ao quadrado menos 2.588 ao quadrado. Vou obter um valor de 93.302. Faço a raiz quadrada dele,
vou ter um valor de 9,659. Olha só que interessante, quando você começa a entender a trigonometria, Pitágoras, você começa até a brincar com ela. Eu vou te dar um exemplo, se sua conta ela está certa. Poxa, eu fiz, mas e aí? Vou saber como se minha conta está certa. Primeiro, você vai colocar na máquina e ela vai ter que passar no gráfico, no teste. Segundo, eu posso calcular. Aqui eu tenho 20 milímetros. Vou traçar uma linha aqui e vou fazer o quê? 20 menos o valor que eu tinha achado, 7,411. Então, vou obter o valor de 12,589. Faço, o ângulo continua sendo 15. Esse valor vezes tangente de 15 graus. Achei um valor igual a de 3,373 vezes 2. Vou ter um valor igual a 6,746. O que eu vou fazer agora? Eu parti desse ponto. Então agora eu vou somar esse valor mais esse valor. Então a minha conta vai dar não sei se você vai conseguir ver, ó. O meu valor deu isso aqui, ó. Lembra que a casa decimal, quando passa do 6, se arredonda e ela se torna 1. Então, arredondando aqui, eu tenho 99999. Poxa, bateu esse valor com esse valor. É a minha prova real de que minha conta está certa, tá bom? Então, é isso. A sua peça está feita. Aqui você tem o seu x de 0, z de 0. Subir para x de 73,934. G3, x de 93, z de menos 7,411. Fiz esse valor e depois subi para x de 100, z de menos 20. E agora eu vou para z de menos 70, x de 100. Por que eu repeti esse 100? Porque algumas máquinas elas dão conicidade no paralelo. Aí você precisa repetir o mesmo x para que você possa ajustar a conicidade. Só que isso é um assunto para outra atividade, outro exercício que nós podemos estar falando nas aulas posteriores. Tá bom? Galera, é isso aí. Algumas pessoas falaram comigo se tinha como eu voltar ao começo, ao início, né? Como se fosse algo voltado para iniciantes, porque aqui é um pouco mais trabalhoso, né? E algumas pessoas não entendem. É lógico que isso é para quando você já está um pouquinho mais avançado. Mas para atender todas as pessoas, que eu acredito que esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, então nós temos que pensar que lá tem desde o iniciante ao profissional formado. Então a nossa ideia, intuito, é que venha a ajudar todos os que precisam, tá bom? Então vamos falar nos próximos sobre trigonometria básica, Pitágoras, vamos começar os exercícios de programação, que o intuito do canal, se você for ver, programa-ação, tem dupla conotação, duplo sentido, então nós estamos colocando em ação tudo aquilo que eu aprendi no decorrer desse tempo e vamos juntos crescer, tá bom? Deixe seu like aí, um abraço, até a próxima.